No Kingdom Cast de hoje a gente tem um convidado super especial. Nunca recebi, Letícia, nunca na história desse podcast houve um pastor aqui, pastor Rafael de Paula. Seja muito bem-vindo. Nós vamos falar aqui sobre um pouquinho de fé, porque não tem como fugir disso, né? Não tem. Não vou te chamar de pastor, tudo bem, Tudo Rafael? ótimo. O Rafael veio a convite de trazer um pouco mais de esclarecimento sobre liderança, desenvolvimento pessoal e, por que não, um pouquinho de fé também, né, gente? Rafael, seja muito bem-vindo ao Kingdom Cast. Pra gente é uma honra, tá? Recebê-lo e tá aberto a conversar e a gente não é da mesma denominação religiosa, digamos assim, mas isso não significa que a gente não vá se entender e Com eu não vá certeza. aprender muito com você. Então, seja muito bem-vindo e conta um pouquinho da sua história. Olá, é um prazer estar aqui, Kelly. Obrigado pelo convite. É uma honra poder compartilhar um pouco da nossa história, um pouco da nossa fé e do trabalho que nós temos exercidos, né, como pastor e como líder, né, como palestrante também. Então, meu nome é Rafael de Paula. Antes de ser pastor, eu fui jogador de vôlei, fui fisiculturista e modelo. Eu estive em mais de 10 países. O último país onde eu morei foi Dubai. E aí eu vim de férias Demorou no. quanto tempo lá? Eu fui para lá 2 vezes. A primeira vez eu fiquei 3 meses, a segunda eu fiquei 4 meses. Como modelo, eu trocava de país a cada três Muito meses, rápido. geralmente. Era entre 3 e 4 meses em cada país. E eu também mudava de estado, né? Por exemplo, na Índia, eu morei em 3 estados na Índia. Então a gente tinha essa vida nômade, né? E aí quando eu vim de férias no Brasil, eu entrei numa igreja e de repente no meio do louvor ali tocando, eu falei, Senhor, eu não quero sair daqui nunca mais. Fiz essa oração. Daí eu fiquei no Brasil, comecei a empreender, até que eu fui ficando cada vez mais intenso dentro de uma igreja, ao ponto de abandonar todos esses projetos extras que eu fazia no empreendedorismo para poder me dedicar a esse chamado, né? A essa obra. Um sacerdócio, né? É um sacerdócio, né? Um trabalho de. A gente brinca que na psicologia é um sacerdócio, mas eu acho que tudo que você se dedica de coração, né, acaba sendo o nosso sacerdócio, o nosso chamado na vida. E eu admiro muito, assim, a atender a um chamado. Isso é muito precioso, porque quando você sente na alma, não tem como fugir disso, né? Eu falo isso que a psicologia, ela já tá na minha vida desde que eu tenho 6 anos de idade, ou seja, tenho Uau. 40 anos que eu tinha certeza que era psicologia, não tinha opção. Eu já sabia com 6 anos de idade que eu queria ser psicóloga. E hoje eu vejo que quando você ouve essa voz interna, que pra mim é Deus, né? Essa conversa com Deus, não tem como fugir, não tem como escapar. Pode demorar, pode tropeçar, pode um monte de coisa, mas você vai estar no lugar onde você precisa estar. Eu falo bastante sobre isso. A gente não tem que ir atrás do dinheiro, nós temos que ir atrás do propósito e o dinheiro se torna consequência disso, né? Eu também acredito nisso. E o problema é que o dinheiro ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente serviçal. Então, quando a gente começa a ir atrás dele e não atrás do propósito, nós tornamos os escravos do resultado. Agora, quando nós vivemos o propósito, o dinheiro, o sucesso, os benefícios vêm por consequência, né? Então, eu identifiquei esse propósito de Deus para minha vida. É claro que fomos relutantes no início, porque é uma responsabilidade absurda, né? Você lidar com pessoas, você ter que estudar um pouco mais do que a maioria, pelo menos o pastor deve, né? Se estudar e ter um tempo dedicado para isso e abrir mão de tantas outras coisas que para a população é importante. Fui chamado de louco, fui chamado de você tá doido, o que você tá fazendo na E sua você vida? abriu mão de um mundo muito glamouroso, né? Você Isso. abriu mão de um status, de um glamour, de um acesso que para muitas pessoas é o sonho da vida. É. Então não fazia muito sentido uma pessoa que sonhou com isso a vida inteira ver você abrindo mão exatamente disso. Eu, eu estava no auge da minha carreira. Eu já tinha algumas viagens marcadas. Eu tinha feito a Ásia, Europa, estava entrando nos Estados Unidos, né? Tinha uma viagem marcada para o México, seguido Nova York, Los Angeles. Nem o meu agente na época entendeu o porquê. Mas tem coisa que eu posso te garantir, eu não troco o que eu vivo hoje por nada que eu já vivi no mundo. Não troco por Dubai, não troco pela China. Apesar de dizer para todo mundo, conheça Shanghai na China, um dos melhores lugares onde já pisei. A cidade é incrível,
mas não troco. Eu estou exatamente onde Deus queria que eu estivesse, com aquele sentimento de estamos no caminho do propósito, sabe? Então, quando nós encontramos o propósito, nós encontramos o sentido da vida, né? Porque eu vejo muita gente caminhando para um lado e para o outro. Conheço, tenho amigos milionários que são infelizes por falta de propósito, tenho amigos com vários doutorados que são infelizes porque não possuem o propósito, estão tentando descobrir. E quando a gente encontra, a gente sente aquela saciável, né? A alma saciada, isso é maravilhoso. Inclusive, assim, quando eu larguei, tinha todo um planejamento de carreira, uma vida de sucesso, o glamour, como você falou. Muito Tinha dinheiro. muito acesso, dinheiro, fama. As coisas eram bem mais fáceis, né? Porque você tá ali onde muita gente sonha de uma maneira muito mais simples e sem tanto esforço. Apesar de eu sempre fui muito disciplinado, muito focado. Então eu mantinha uma dieta rigorosa, uma Nessa academia. época você já era fisiculturista ou era Eu fui concomitante? Antes, entendi. porque o corpo, ele não é o mesmo padrão. O modelo tem que ser magro, magro e definido. O fisiculturista, ele tem um volume exacerbado, né? Eu cheguei a pesar 115 quilos como fisiculturista e como modelo eu mantinha ali cerca de uns 80 quilos, né? Entendi. Você é um homem 35 quilos alto, a né? menos. Então, Tenho 93, então faz muita diferença esse volume. As roupas não cabem. Né? A ideia não é chamar atenção para o corpo, a ideia é chamar atenção para pra a roupa. roupa. É o cabidinho, né? É o Tem que ser um cabide. E assim, só que eu, como sempre fui muito disciplinado, sempre fiz muito trabalho e eu pegava temporada de verão nesses países onde eu ia. Então, era bem utilizado o corpo também nisso daí. Entendi. Só que não era muito condizente com o que nós acreditamos hoje, com a forma que eu caminhava. Apesar de não ter usado drogas, não ter ido para bebida, não ter me saído ali pegando todo mundo, eu era sempre muito focado, sempre tive a minha fé nessa época também. Eu ia perguntar isso agora, se nessa época já tinha um quentinho assim no coração com relação à sua religião. Eu comecei a pregar antes de começar a viajar. Com 19 anos, 18 anos eu comecei a pregar. E foi por decepção com alguns pastores que eu acabei me distanciando um pouco, né? Por mau conselhos. Engraçado, eu tive 5 pastores, 5 terríveis pastores na minha vida. Aí é algo de Deus mesmo, porque era para eu ter uma posição de ter ranço, né? Ter um tipo de bloqueio contra a igreja e contra pastores. Só o que arde no meu coração é ser alguém melhor do que eles para as pessoas. Se me ferirem em tal área, eu vou usar essa ferida para curar outros que sofreram da mesma ferida. Mito de Kiron, né? Exatamente. Curador ferido. E, por exemplo, eu tive um pastor que me expulsou da igreja quando eu tinha 14 anos porque eu fui de bermuda. Porque eu saía do meu treino de vôlei, eu ia direto para a igreja, minha mãe levava roupa para mim. E nesse dia não deu tempo. Ela esqueceu de levar. E a calça, eu cheguei mais cedo, passei pano na igreja pequena, arrumei o som, preparei a cena das crianças. Quando o pastor chega a me ver, ele chama minha mãe e fala: tira ele daqui que ele não vai ficar assim desse jeito. Ou seja, tudo que você tinha feito tinha sido invalidado por causa das vestes. O segundo pastor que eu tive, ele divorciou da esposa, abandonou a igreja, virou homossexual. Aí abandonou tudo que ele tinha construído. Era um dos maiores do Brasil, um dos maiores palestrantes, pregadores do Brasil na época. O terceiro, ele foi quem disse para mim assim: ó, você nunca vai ter um ministério na sua vida, você nunca vai ter uma vida dentro da igreja, então larga, vai viver a sua vida, vai trabalhar, vai estudar. E na época, a minha família tinha uma condição bem humilde. Então, eu não tinha como pagar uma faculdade, nunca gostei de estudar para concurso público. Então, você é de Brasília? Nasci no Rio, mas eu vim para cá bem jovem, eu tinha 11 anos quando eu vim para Brasília. Entendi. E aí, não tinha como estudar, apareceu essa oportunidade de trabalhar como modelo, eu fui. Se eu tivesse um entendimento que eu tenho hoje, eu não teria ido. Eu teria gasto minha vida. Nós temos um referencial na nossa religião que chama um cara chamado Billy Graham. Billy Graham ele dividiu a história, né? A história vai dizer que ele juntou mais gente do que Jesus e Paulo juntos. Ele foi pregar na Coreia do Sul e não tinha estádio de futebol e nem algum auditório que coubesse o número de pessoas que ele juntava. Fecharam o aeroporto, montaram um palanque, ele juntou mais de 1 milhão de pessoas ali. Tem um
filme que relata essa história, não tem? Tem documentário dele. Isso, eu assisti. Por exemplo, existem reuniões, as reuniões mais sérias na presidência dos Estados Unidos, na época que Billy Graham era vivo, não começava sem ele chegar e fazer uma oração pelos presidentes antes. Porque os Estados Unidos inteiro ele tem uma base protestante evangélica, né? Muito forte. Você pega Abraham Lincoln, toda Kennedy. Então, você tem uma intervenção do Billy Graham sendo um conselheiro de 4 gerações de presidente. Aí você pega Billy Graham, era um fazendeiro, né? Não teve fama, não teve dinheiro no início da sua jornada. Por exemplo, ele tinha um quarto dentro do Palácio de Buckingham, é um pastor, né? E só que ele tinha? Ele tinha uma vida de conexão com Deus extraordinária. Ele precisava de um tempo de oração e uma Bíblia para ler. Foi a intimidade com Deus que deu todo o sucesso que Billy Graham teve. Hoje eu entendo isso, eu não precisava da fama, da moda, do glamour para ter a influência que nós estamos conquistando hoje. Eu precisava ter tempo de intimidade com o Senhor. Então, eu me arrependo, porque assim, é um mundo onde você expõe muita sensualidade. Na Bíblia nós pregamos a modéstia. Aí eu tinha muitas fotos sem camisa e eu não tinha essa compreensão que isso seria algo que seria um exagero, né, dentro da profissão. E para a profissão não era. Não, Para a vida não religiosa, mas para a profissão não era. Não. Era o necessário. Para a profissão era necessário, só que se você olhar, a profissão pede um sensualismo, né? Ela pede um posicionamento de exposição. Você vê, os De estilistas conquista, né? É o arquétipo do amante. hoje... Isso. Se você pegar hoje os estilistas, eles estão trabalhando para tirar a roupa das pessoas. Você pega um estilo de moda, tem mais gente pelada desfilando do que a própria roupa. Então, você vê a coisa indo É contra mais corpo do que roupa, né? É mais corpo do que roupa. É mais sexualidade do que roupa, acredito eu, né? Porque alguns limites que acredito que deveríamos ter estão sendo quebrados. E se nós olharmos para a Bíblia, Deus ele próprio é um estilista. Porque quando Adão e Eva eles são expulsos do jardim, o próprio Deus, com as suas próprias mãos, faz roupa de pele de animais e dá para eles se vestirem. Então, há propósito em Deus de cobrir a nudez. Quando a gente quebra isso, a gente desobedece. Então, se você olhar para a profissão, não se encaixa muito com aquilo que Jesus gostaria. E aí, eu não tinha essa percepção hoje. Eu acho que antes de Deus fazer as vestes, tem uma coisa biológica que são os pelos. Sim, olha, interessante. Né? Então, Incrível. antes até de Deus produzir vestes que cobrisse, né, a intimidade daquelas pessoas, os próprios pelos têm essa função para não estar exposto, para não ser atacado, por proteção. A arquitetura de Deus é tão perfeita que antes até de ter as vestes, ele produziu os pelos nas partes que precisavam ser cobertas. Isso é incrível. E se nós olharmos para a Bíblia, né, há uma balança na sociedade quando é seguido os preceitos bíblicos, né? Só existe democracia hoje devido à reforma protestante, só existe, nós estávamos comentando, o hospital foi fundado por um cristão, o Código Morse foi fundado por um pastor, Universidade dos Estados Unidos. Então essa moral e esse posicionamento bíblico, ele é extremamente saudável. A igreja é o maior projeto social que existe. Se você hoje está mudando um pouco, mas até alguns anos atrás, se você olhar para a igreja, havia o que dentro da igreja? Sempre ex alguma coisa, um ex-adúltero, um ex-viciado, um ex-alcoólatra. A igreja faz esse papel de trazer uma moral de resgate, né? Da de dignidade resgate, humana. E traz um equilíbrio para a sociedade. Como eu falei, a Bíblia ela vai pregar a modéstia. Então, você pode se vestir bem, você pode colocar uma boa roupa, se maquiar bem, cuidar do seu cabelo. Portanto, que haja modéstia. Portanto, que haja modéstia. A santidade não está em ser feio ou feia. Porque a natureza é belíssima, vamos combinar. Que Deus já fez os negócios tudo bonito. Eu não me conformo com as coisas feias, porque Deus fez os trem tudo bonito, tudo orna. O céu orna com os verde orna com... Gente, tudo orna, tudo é lindo na natureza. Deus, ele é perfeito na sua criação, né? Então, assim, só que o exagero atrapalha, né? Então, eu não consigo identificar. A própria Bíblia diz que o povo de Deus estava sendo destruído porque faltava conhecimento. Então, o conhecimento provoca... A falta de conhecimento provoca a destruição. E
se a gente... Senão ela briga comigo. Tá tudo certo aqui comigo? Se a gente não busca o conhecimento, a gente vai por caminhos tortuosos que acabam nos prejudicando e muito. E pela falta de conhecimento que eu tinha, eu segui uma jornada que hoje eu identifico que não tinha a ver com aquilo que eu acreditava, né? Entendi. Mas, por outro lado, eu sendo Kelly, sendo terapeuta, eu sempre vou puxar para esse lado, né? Vamos lá. Você também não seria e não teria a capacidade de alcançar essas pessoas que têm essa jornada. Por você ter vivido exatamente o que você viveu. Porque nada, eu acho que nada na criação, nada no universo acontece fora do lugar. E até os caminhos que a gente pisa, que hoje depois a gente olha e fala, poxa, eu não devia ter feito aquilo. Até os caminhos onde a gente pisa, lá na frente, ele fica claro que a gente precisava ter pisado naquele lugar para ter um aprendizado, para ensinar algo para alguém, para resgatar alguém, para alguém olhar para você e falar assim, cara, ele largou tudo. Porque isso faz muito mais sentido e você ser um exemplo nesse sentido de isso tudo não faz sentido. Para alguém que às vezes não é só ser modelo, não é só estar sexualizado, não é só estar exposto, mas até a questão das drogas, da bebida, das orgias, que a gente sabe que tem, né, nos bastidores desse universo. Então, se alguém olha para você sabendo que você pisou nesse lugar, que você viveu essa história, mesmo com toda a sexualização, exposição do seu corpo, etc., alguém que está hoje vivendo um dilema com relação a isso, olha para você e pode te ver como um exemplo. Cara, ele saiu desse lugar. Ou ele viveu esse lugar sem viver tudo isso, sem viver a droga, sem viver a sexualização, enfim. Então, eu acho que a gente pisa nos lugares que a gente precisa pisar para ser o Kiron, para ser o curador ferido. Porque se a gente não tiver a ferida, a gente não sabe olhar para a dor do outro. Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa errar para aprender, mas já que você errou, aprenda com seus erros. A Bíblia, ela é um livro que nunca vai te levar a cometer nenhum tipo de erro. Se nós seguíssemos os preceitos de Deus certinho, nós teríamos literalmente uma vida perfeita e não precisaríamos passar por essas situações. Agora, eu acredito no seguinte, nem tudo é a vontade de Deus. Tem coisa que Ele permite para que a gente aprenda, já que a gente é muito cabeça dura e não ouviu como deveria ouvir anteriormente. Então, tem uma passagem que eu adoro, é uma das que eu mais repito para os pacientes. É necessário que o mal venha, mas ai de por quem ele venha. Então Deus vai permitir, mas cuidado com as consequências, que o preço é alto. Engraçado que C.S. Lewis, para mim um dos maiores apologetas estudiosos que já pisou na Terra, C.S. Lewis é o criador daquele filme Crônicas de Nárnia, né, dos livros. Falei ontem desse filme o dia inteiro. É uma das mentes mais brilhantes que eu conheço. No livro dele chamado Cristianismo Puro e Simples, é um dos melhores, está no meu top 5 de leitura esse livro, recomendo muito a leitura. Ele vai dizer que Deus, ele sussurra através das bênçãos, ele fala através das situações, ele grita através dos problemas. O Cecílio vai dizer que o problema é o megafone de Deus, porque essa é a forma que a gente consegue escutar. Então, às vezes, a gente toma atitudes que Deus talvez não gostaria que a gente tomasse, mas já que a gente tomou, Ele vai usar aquilo ali para nos sacudir. Então, é aquilo. Você não precisa errar para aprender, mas já que você errou, aprenda. E aí, como eu dei o exemplo de Billy Graham. Billy Graham teve o testemunho que eu tive e mesmo assim ele teve um alcance extraordinário com a vida dele. Inclusive eu tenho testemunhos, né? Acredito que Deus agiu de misericórdia. Minha primeira viagem foi para Beijing, na China. Eu estava numa reunião no apartamento de alguns amigos. Já era tarde da noite, não conseguimos táxi. Tinha um amigo que morava perto do meu apartamento. Era cerca de 1h30 de caminhada. A gente decidiu ir andando de madrugada. E no meio do caminho, esse amigo meu... Num lugar que vocês não conheciam. Não conhecíamos. Uns gênios juntos. Você vê, né? E esse meu amigo, ele é argentino. Ele falava bem português, eu não falava inglês ainda na época. Ele falou assim, Rafael, você não bebe, você não fuma, você não pega ninguém e você é feliz, cara. O que você tem? Eu quero isso que você tem. Eu falei, cara, a única coisa que eu tenho que eu posso te oferecer que tem um valor real é Jesus. Na hora ele começou a desabar em lágrimas. Ele ajoelhou no meio da rua. Eu falei, cara, você quer esse Jesus? Ele falou, eu quero. Fiz uma oração com ele, ele entregou a vida dele para Jesus. Eu creio que ele foi um ponto de mudança na vida dele. E todo o país onde eu pisei, houve testemunhos semelhantes.
Mas, por exemplo, hoje eu estava pescando de vara. Hoje, pelo alcance que nós temos, por onde nós pisamos, a gente tem um alcance maior, né, de pessoas, sem precisar estar inserido em um contexto, né? A gente consegue alcançar hoje tanto esse público, quanto o público fitness, quanto empreendedores e tudo mais, sem precisar passar por isso. Então, assim, eu creio que às vezes Deus olha pra gente e fala assim, tá, não merece não, mas eu vou utilizá-lo. Eu vou pela misericórdia, Vou pela não misericórdia, pelo merecimento. não pelo merecimento, né? Então, e graças a Deus, essa semana eu fiz há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz o velório de meu ex-técnico de vôlei. E eu encontrei muitos atletas muito famosos no Brasil, fora do país, que foram para esse velório. E eu que fiz o velório, eu preguei, né, liberei uma palavra ali na hora. E tinha muita gente que não teve contato comigo depois do vôlei e não conhecia o caminho que nós estamos trilhando. Essa parte da sua vida. Houve um impacto tão grande de pessoas assim procurando onde é a sua igreja, eu quero ir lá, eu quero te ouvir mais, eu quero sentar com você. Porque o testemunho, como você falou, foi muito impactante. Como é que ele largou uma carreira de sucesso, uma vida onde tem tudo que a gente sonhava em ter, para poder ter uma vida aparentemente restrita, né? Mas a verdadeira liberdade não está em você fazer o que você quer, mas em você poder decidir aquilo que você quer fazer. E não você ser escravo dos seus desejos, das suas vontades, né? Então, assim, há esse real impacto do testemunho, mas eu ainda teimo em acreditar que poderia ter sido diferente. Poderia, tudo ter tido poderia. um tempo de oração, Tudo poderia. uma vida... Mas exatamente porque não foi que você tem esse testemunho. E de agora em diante pode ser diferente. Não é o que não poderia lá, mas é do tempo futuro. Uma Hoje coisa é pode. fato, isso me deu um senso de urgência muito grande. Falei, eu perdi muitos anos da minha vida, então tem que correr. Então eu leio um pouco mais do que a maioria, eu me dedico um pouco mais do que a maioria se dedica, porque eu falei, a vida está passando e passa rápido, né? Então eu tenho que correr contra o tempo. Hoje você está com quantos anos? 32. 32. Você começou a carreira de modelo com... Foi dos 19 para 20, aí eu parei ali com os 24 para 25. 24. Olha, se a expectativa de vida, média de vida 80, você tem 50 anos pra frente, filho. Fica tranquilo. Fica em paz. Ó, quinta série chegou das piadas ruins, chegou. Quinta série. Eu acho que é o TDAH. É o TDAH em mim que acelera as coisas, né? Eu tava falando mal de você antes de você chegar. Você é o maior quinta série do planeta. Fiquei preso na quinta série. Não aguentei. Até hoje. Viu que aqui a gente para o podcast no meio pra praticar bullying. Pra falar da quinta série. Pra praticar bullying. Se fosse na oitava série, não fazia. Eu tive uma quinta série terrível. Eu era muito feio no ensino médio e, cara, eu sofria muito bullying. Eu era muito humilhado. Eu lembro que, assim, a gente já tinha um não da menina, né? A gente ia atrás da humilhação. Aí eu cheguei numa menina e falei assim, oi, você quer namorar comigo? Ela olhou do pé à cabeça e falou assim, eco. E virou as costas. Eu sofri, cara. Cadê essas meninas hoje? Vem cá, vamos conversar, moça. Vem cá. Os humilhados serão exaltados. Eu sofri demais na minha escola. Meu Deus do céu. Mas aí você não desenvolveu nenhum mecanismo de defesa pro bullying? Na época, não. Eu apanhava, Só apanhava. Só apanhava. Hoje a gente entende alguns propósitos, né? Mas, assim, demorou um pouco para curar essas feridas. Eu lembro que... E a gente vai pra vida a partir dessas feridas, né? É. O não eu já tenho. Pera. Que Então, não é esse, vamos né? ser humilhados. Vamos ali ser humilhado. Pois é. Assim, eu sofri bastante, mas acho que eu venci. O próprio Deus me curou. Quando a gente... eu sou... Deixa eu ser um pouquinho polêmico. Eu sou contra aquela... Ah, mas a gente não tem medo de ser cancelado, não, nesse Tem, podcast, não. A gente nasceu pra ser cancelado. Provavelmente também vai discordar de mim, mas eu vou falar mesmo assim. Eu sou contra quando... Assim, dentro do que eu acredito, tá? Dentro da visão bíblica. Só vai. Eu sou contra quando a gente diz assim, acredite em você mesmo. Você pode todas as coisas. Porque quando você se coloca como a última instância, o baque da frustração também é muito grande. Pô, mas eu dei tudo de mim e não deu certo. E aí a pessoa...
eu não acredito tanto em mim. Eu acredito muito no Deus que eu sirvo. Então, Ele é a minha última instância. Quando eu falho, eu sei que Ele está lá para me amparar, para me estender as mãos, e tudo bem eu falhar, porque eu não sou tão bom assim. Ele é. Então, a minha vitória não vai ser pelo benefício dos meus braços ou pela minha capacidade intelectual. A minha vitória é porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Então, a gente fica protegido. E quando eu encontrei esse Deus, aí as minhas feridas foram curadas. Porque eu falei, Deus me fez do jeito que Ele queria que eu nascesse, da forma que Ele queria. E eu comecei essa autoaceitação por confiar nele e não por olhar para mim mesmo. Porque se a gente olhar para a gente falha tantas vezes, né? A gente procrastina, a gente não faz o bem que deveríamos fazer, às vezes tendo a condição de fazer, às vezes mentimos, às vezes julgamos, temos olhares, né, que julgam. Então, quando eu parei de olhar para mim, para os meus defeitos, eu comecei a olhar para o Deus que eu sirvo, houve aquela paz, aquela cura interna sendo gerada. Então foi mais ou menos. Mas essa crença, ela também não vem de um lugar de, tipo assim, eu posso todas as coisas porque eu estou amparada e ancorada nesse poder, que é muito maior do que eu. Sim, tem um próprio versículo que o apóstolo Paulo fala, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que existe um contexto dentro disso. E a gente diz que todo texto fora do contexto, ele se torna um pretexto para pregar uma heresia. Heresia é uma mentira. Então, se eu pegar esse texto e dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, só isso, aí eu conto uma mentira. Porque o que ele diz anteriormente é o seguinte: Paulo fala, eu sei o que é estar nu, eu sei o que é ter roupa, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter comida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele pode passar por qualquer situação, porque Deus estará com ele, fortalecendo ele. Então a nossa alegria não está no ter, não está em ter coisa, mas em ter Deus. Ele se torna a nossa paz. E aí a gente sai de cena e Deus entra. E quando a nossa vida aponta para Ele, aí há essa paz extraordinária sendo gerada. Porque eu paro de carregar um peso, eu paro de uma cobrança exacerbada de mim, porque eu sei que eu vou lutar até o fim para ser santo, mas eu sei que eu não vou alcançar a santidade, mas eu vou me esforçar o máximo que eu posso. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu tento de novo, tá tudo bem, porque Deus continua me amando apesar da minha falha. O problema está quando nós paramos de buscar isso. Eu falo que eu não vou pro céu, não. Pelo meu merecimento, só pela misericórdia. E esse é o ponto. Eu Não pro é por céu eu mérito. já sei que eu não vou. Se Se depender só de mim. Não, mas Isso tá garantido. A graça de Deus é isso, né? É um favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós recebemos esse favor dele mesmo sem mérito. O problema é que eu já sei disso previamente, entendeu? Eu já sei que eu não mereço o rolê. E Deus vai ter que ter misericórdia, porque de outro jeito não vai, entendeu? Não vai. Agora, você falou uma palavra no começo da nossa conversa que é uma coisa pessoal, tá? Agora eu paro o podcast aí, porque agora eu vou falar assim. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Quando você falou do empreendedorismo. E esse empreendedorismo com propósito, esse empreendedorismo acreditando em tudo que você acredita, eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso ou trazendo um pouco da fé, de Deus, para esse universo do empreender e ganhar dinheiro. Não estou dizendo que não exista, mas eu não vi ou não me deparei com muitas pessoas falando sobre isso, ou falando, né, dessa maneira que eu tô te perguntando. Mas qual é a tua visão, assim, como é que é o teu relacionamento com o empreender e o propósito e as duas coisas juntas? Como é que funciona isso para você? Vamos lá, tem algumas coisas que foram mal traduzidas da Bíblia, mal compreendidas, como por exemplo, se iniciou uma discussão durante um tempo dizendo que eu sou igreja, então não preciso frequentar ambiente nenhum, porque eu sou a igreja na minha casa. Biblicamente, isso é uma mentira. Jesus, ele funda a igreja tem um significado original no grego que chama eclésia. Eclésia não tem nenhum significado no original, é assembleia, ajuntamento, multidão ou conselho. É sempre um grupo de pessoas reunido. E quem define como vai ser a eclésia não sou eu e nem ninguém, é o próprio Jesus. Então, quando ele funda a eclésia através dos apóstolos, existe uma ordem dentro dessa eclésia,
que é o quê? Um líder, um pastor, um apóstolo, doutrina, que é a palavra, isso está em Atos capítulo 2. Primeira igreja fundada pelos apóstolos. Havia comunhão, havia partir do pão, havia relacionamento. Então, igreja é uma coisa. As pessoas confundem com outro versículo que diz que nós somos templo do Espírito Santo. Templo é uma coisa, igreja é outra. Igreja é o local aonde, não o local, igreja é a reunião dos santos. Onde quer que eles com estejam. propósito, onde quer que eles estejam. Hoje tem igrejas que se reúnem em restaurantes, em salões de eventos e tudo mais. Porém, tem que ter essa logística que eu acabei de mencionar. Tem que ter um líder, um pastor, um apóstolo, tem que ter comunhão, relacionamento, tem que ter palavra sendo pregada e partir do pão, tempo de qualidade juntos, né? Então, isso é uma igreja. O templo somos nós. O que quer dizer templo? Local de adoração, que é diferente da igreja. A igreja adora junto, mas o templo somos nós. Por que eu estou trazendo esse contexto? Porque quando eu me torno templo, todo o meu estilo de vida, ele passa a glorificar e apontar para Deus. Então, a minha roupa, ela tem que apontar para Deus. O meu casamento, o meu relacionamento com meus filhos, o meu relacionamento com as pessoas, o meu vocabulário tem que ser tudo para a glória de Deus. E tudo isso, existe um padrão que Deus não deixou nas Escrituras para que a gente siga. Então, tudo passa a ser para a glória de Deus, inclusive o nosso trabalho. Antigamente havia uma divisão entre secular e sagrado. Não, o trabalho é secular, não tem nada a ver com a religião, então eu deixo de lado e eu separo as coisas. Só que, biblicamente, a gente não separa, porque aonde eu estou, ali é um local de adoração. O que eu faço é para adoração a Deus, e eu adoro a Deus através da minha obediência, através da minha excelência. Excelência não é um ato, excelência é um estilo de vida. Então, eu não sou excelente fazendo uma coisa, eu sou excelente em tudo que eu faço. Assim, E é uma não escolha, eu, né? né? Nós devemos, né? Então, o empreendedorismo com o propósito de glorificar a Deus, ele é extremamente válido. É como eu falei, quando o dinheiro é um fim, é um problema. Agora, quando ele se torna uma ferramenta, é algo maravilhoso. E então, hoje nós estamos num momento, no melhor momento da história. Eu acredito que nunca houve um tempo melhor do que o agora. O agora só não é melhor do que o amanhã. Tem uma frase que eu gosto muito, que um bispo ele diz o seguinte: Deus, ele esteve no futuro, ele gostou do que viu e está te esperando lá. Então, assim, o futuro vai ser melhor do que hoje é melhor do que ontem. Tendo isso em vista, nesse tempo que nós estamos na geração do conhecimento. Nunca houve tanto conhecimento sendo disseminado como está tendo agora. Muito acesso, facilitado. Por exemplo, antigamente, se você quisesse ter acesso a algum tipo de informação, você tinha que pegar um navio, atravessar um continente, uma biblioteca tal. Hoje não, na palma da nossa mão. Não, aí calma. A gente primeiro atravessava o navio, depois teve a Barça. Vamos honrar, porque eu sou dessa época, entendeu? Eu fiz muita pesquisa na Barça, meu pai foi vendedor de porta em porta, ele vendia enciclopédia. Vamos honrar isso aí já a Barça, foi evolução. entendeu? Isso aí já foi uma grande Primeiro evolução. atravessava lá, ia lá, conhecer com os mestres, estudar com eles. Depois teve a Barça. Meu pai vendia a Barça. Aí eu tive acesso à Barça só porque meu pai vendia, porque a gente era muito pobre. E aí eu tinha que pesquisar, menino. O negócio de ter agora sim o negócio tá na palma da mão. Tá na palma da mão. E como nós falamos no início, né? A falta do conhecimento, ela escraviza. E o conhecimento, ele liberta. Então, nesse tempo que nós estamos, eu posso citar o próprio Tiago Nigro, né? O primo rico, ele é evangélico. Ele usa muito a palavra propósito no discurso dele. Inclusive, ele veio mudando o discurso dele. Eu vejo ele se lapidando bastante com a Bíblia. Ele é um dizimista fiel. Além de dizimar para a igreja, ele tem porcentagem para ações de caridade fora os 10%. Nós temos Thiago Brunet, que é um grande empresário, é pastor também. Então, nós estamos vendo hoje, nunca houve um tempo na história com tantos evangélicos na Terra. Por exemplo, no Brasil, década de 80, 70, nós éramos 5% da população brasileira. Hoje nós somos mais do que 50%. E há uma crescente em expansão muito grande. Por quê?
Porque todo mundo que tem acesso à Bíblia e começa a ler, a própria palavra, ela vai libertando a mente das pessoas. E quando ela tem um conhecimento, ela vai bater na porta de uma igreja. Porque ela vai entender que isso é uma verdade. Então nós vemos hoje muitos milionários. O próprio Pablo Marçal, ele usa muito a Bíblia em suas palestras. Apesar de não ser um frequentador de uma igreja, ele usa bastante, ele usa a riqueza como propósito. E dentre muitos outros milionários. Eu gosto muito dessa frase, né? O transbordar. Eu só posso transbordar porque eu primeiro adquiri pra mim. E aí o que eu faço para as pessoas é o transbordo. Eu gosto muito dessa palavra. É exatamente isso. A gente só pode dar aquilo que nós temos, né? Quando alguém reage mal conosco, a gente só tá dando o que tem. Quando a gente aprende isso, é libertador, né? A gente para de olhar para a pessoa e fala, vou orar por você. Tá bom, comigo, entendi. Vou entregar para Deus lá, porque Ele que resolve. Ele que resolve. Então, hoje, nós estamos vivendo esse tempo de um crescimento e expansão muito grande da igreja. Por exemplo, eu tenho amigos grandes empresários em Brasília, por exemplo, um maior restaurante de Brasília, que é um pastor, né? Vou citar o nome aqui, o pastor Beto, dono do Coco Bambu, é pastor, usa com propósito. Flávio dos Bolos, não chega a ser um amigo próximo, um conhecido, mas é evangélico. Então, nós temos muita gente em massa hoje usando empreendedorismo com propósito. Porque, assim, ó, na Bíblia, existem duas coisas que é o chamado de todo cristão. Não é para quem tem talento, é para todos. Primeiro, é para ser um pregador. Todos nós somos chamados para pregar. O segundo, para liderar. Jesus não deixou opcional para ninguém. Ele falou, vão por todo mundo, preguem o evangelho e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é você liderar pessoas. Então, liderança e pregação, palestra, conhecimento, está no DNA de um cristão, ou deve estar. Ai, pastor, mas é porque eu sou meio burrinho, eu não tenho estudo. Eu vou contar a minha história. Eu reprovei o primeiro ano, terminei meus estudos no supletivo. Eu acho que os professores que me deram diploma tinham que ser presos. Porque eu era muito burro. Então, assim, nós não nascemos... Você não partiu para pressuposto que eles são misericordiosos? É uma boa interpretação. Misericórdia, velho. A gente age pela misericórdia também. Deixa esse Ou queriam se livrar de mim também, né? Pode ser tá também. Vendo? Misericórdia, compaixão. Compaixão. É isso. A questão, assim, a gente não nasceu sabendo andar e nós aprendemos. Nós temos uma capacidade de aprender e se adaptar muito grande. Você sabe que a gente nasce bípede, né? Aliás, a gente nasce quadrúpede. E o andar é a grande revolução do cérebro humano, é quando a gente passa de quadrúpede para bípede. Então não é só aprender, é a grande revolução do cérebro humano, é levantar e andar. Se nós olharmos para o poder da mente do cérebro, a gente vai ficar horas falando só sobre a mente, né? A gente vê pessoas sendo curadas de doença, pessoas até ficando mais bonitas só por causa de que houve uma metanoia, uma mudança de mente. Opa, onde é? Pega esse negócio aí. Pega esse negócio aí, Letícia. O quê? A gente jogava uma bolinha A metanoia. Letícia. Então, assim... Mais rica e mais inteligente. E mais sábia, por favor. Isso é importante. Então, a gente vê essa... Onde nós estávamos? TDAH em mim. A transformação, né? Tipo assim, a gente tá falando... Você estava contando a sua história. Você começou dizendo isso. Deixa eu contar a minha história. Tá. Que eu era muito burro. E quem te deu o diploma devia ser preso. Aí eu tive que fazer piada e perde tudo, tá vendo? Inclusive, por exemplo, a gente não nasceu sabendo andar e aprendeu. Então a gente consegue aprender a fazer coisas novas. Então não é porque eu nunca consegui ler que eu não vou conseguir hoje. Eu falei, hoje eu tenho uma rotina de leitura de cerca de uns 10 livros por mês. Isso é um milagre de Deus, assim, mas é possível aprender, é possível destravar aquilo que você nunca conseguiu fazer antes. Então, quando Jesus nos chama para pregar, mas eu sou tímido, eu não consigo. A própria Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas eu vou dizer em que sentido. Porque Deus ele não nos chamou para ficarmos inertes. O reino de Deus ele está em movimento, está em expansão. Se nós pegarmos, olha que dado interessante. Quando no primeiro século, até o ano 100 depois de Cristo, eram cerca de 25 mil cristãos espalhados na Terra. No ano 300 depois de Cristo, era cerca de 25 milhões de cristãos espalhados sobre a Terra.
E hoje continua crescendo. Nós somos 2/3 da população mundial. E não vai parar esse crescimento. E olha que... Isso é porque Cristo chegou, não tinha rede social, não tinha rede social, não tinha a disseminação de informação como nós temos hoje, né? Facilidade que a gente tem Facilidade. Não tinha transporte, televisão, né? E olha que coisa interessante. Por que a Bíblia fala dos tímidos? Porque é um movimento muito grande você servir a Jesus. Uma pessoa que serve a Cristo, ela nunca vai ficar entediada na vida dela. Posso garantir. Ela nunca vai... É o tempo todo em movimento. Se ela não está orando, ela está buscando, está estudando, está aprendendo, está ajudando alguém, está servindo pessoas, passando, enquanto faz tudo isso, pelas próprias provações. É quando você guarda o seu problema no bolso e você vai cuidar do próximo. Então, assim, é uma obra linda, maravilhosa de restauração, o Evangelho. Então, você pega esse crescimento, não dá para ser tímido no meio dele. Existem 2 momentos que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia. O primeiro é quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e Salvador. Só o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. E o segundo é quando nós recebemos um batismo. Esse batismo é um revestimento de poder para um propósito. É quando o Espírito Santo vem, a timidez é deixada de lado e você começa a se tornar um super-homem, uma super-mulher. Por você ver, Pedro, até então, tinha negado a Jesus, tinha levado os discípulos a voltar a trabalhar como pescadores. Aí, de repente, Jesus é assunto aos céus. Pedro fica esperando como Jesus mandou ele esperar. O Espírito Santo vem, ele levanta com uma autoridade que ele nunca teve. Ele prega o primeiro sermão e 3.000 pessoas se convertem. Então, a primeira igreja fundada tinha no mínimo 3.000 membros. Olha que coisa extraordinária. Por um cara que não tinha esse talento todo. Então, quando você tem esse encontro com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, você é capacitado de uma forma extraordinária. Eu creio que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque de mim mesmo não tinha como sair nada disso. E aí, a gente passa para essa missão em movimento a todo instante. A gente passa a ser capacitado pelo próprio Deus. Aí eu olho para mim e falo, Deus, não tem nada de mim. Tudo que tem de ruim em mim sou eu mesmo. O que tem de bom é o Senhor. Então, a gente vive essa... A gente está vivendo essa expansão. A gente começou a falar sobre por causa do conhecimento. Empreendedorismo. Empreendedorismo. E nós estamos nessa era do conhecimento, da compreensão melhor das coisas, do desenvolvimento humano muito acelerado. E quando a pessoa ela tem um encontro com a Bíblia, ela identifica que o empreendedorismo é um propósito também. Tá? Aí, olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que nós temos existem 5 ministérios no qual nós todos fomos chamados para exercer. O primeiro é o pastoral. O pastoral é comum a todos. Eu vou explicar agora. Olha só, tem o pastor, o apóstolo, o mestre, o evangelista e o profeta. São 5 títulos, 5 cargos, 5 dons, 5 talentos, 5 chamados. Ou talvez até 5 estágios, né? Etapas, não? Não, eles estão no mesmo nível, só que com funções diferentes. Vou explicar. Todos eles pregam, todo cristão prega, todo cristão lidera. Só que essas funções são funções de liderança dessa galera que vai liderar. Então, é como eu tenho a minha equipe de liderança na igreja, eu lidero os líderes e eles lideram as outras pessoas, porque eu não tenho como atender todo mundo, eu tenho mesmo 24 horas que todos, né? Tenho que dormir, comer, e nem se eu atender ele 10 horas por dia as pessoas, eu vou conseguir ter acesso a todos. O pastor é aquele cara que nós chamamos de tem cheiro de ovelha, aquele cara que ama estar com pessoas, amoroso, aquele paizão. O apóstolo é aquele cara mais empreendedor, é o cara que é o fundador de igrejas. O termo apóstolo não veio nem de Jesus, ele veio da cultura romana. Todo rei tinha os seus apóstolos. Apóstolos eram os generais, os seus pensadores, eram os reformadores de cultura. Então, nós temos esses fundadores, reformadores de cultura. Nós temos o mestre, que é o cara do ensino, aquela que vai ter uma didática, o dom dele é ensinar. Nós temos o profeta, é o cara que exorta, o cara que fala assim, ó, tá errado, Deus está falando isso, essa é a direção.
E nós temos o evangelista, que é o caso do Billy Graham. Se você pegar um discurso do Billy Graham, era algo extremamente simples. Não tinha profundidade no grego, no hebraico, não tinha nada muito profundo. Mas era uma simplicidade muito poderosa, no qual milhões de pessoas eram arrebatadas pelas suas mensagens. Então, esse evangelista é aquele cara que tem o talento de atrair pessoas. Olha que coisa interessante. E nem sempre eu vou exercer isso dentro de uma igreja propriamente dita. O cara pode ser um apóstolo fundando empresas no qual vai dar suporte para igrejas continuarem abertas e o evangelho continuar sendo pregado. Porque no final das contas, não é o empreendedor que vai cuidar diretamente das pessoas. Ele vai alcançar algumas pessoas através do recurso dele. Olha Jesus. Jesus, as pessoas não param às vezes para imaginar, analisar o contexto. O pessoal fala que Jesus era pobre, né? Ele sustentava ele, mais 12 caras, não tinha só 12 discípulos, tinha mais, e outras mulheres que seguiam. Então ele dava de comer para todo mundo. Multiplicação de pães e peixes só foi 2 vezes na Bíblia. Então ele tinha que, o resto era rala. E como é que ele, de onde vinha o dinheiro? Eu nunca vi um pobre que tem um administrador pessoal, no caso que era Judas. Judas era o tesoureiro dele, cuidava do dinheiro. Então tinha muita gente colocando recursos em Jesus. A Bíblia vai dizer a mulher de Cusa, mulher do procurador de Herodes, tinha muitas mulheres ricas que bancavam Jesus e seus apóstolos. Então, Jesus tinha uma vida, um ministério extremamente estruturado financeiramente falando, porque tinham pessoas bancando ele. Então, engraçado que às vezes o nosso dinheiro pode alavancar palavras para ir muito mais longe do que a gente um dia poderia chegar, do que a pobreza. Por exemplo, o cara pode não ser um grande pregador, mas se ele for um mantenedor dessa obra, a palavra que eu prego, graças a ele, vai ter um alcance maior. Por exemplo, né, existe dízimo e oferta para sustentar a igreja. Graças ao dízimo e às ofertas, tem famílias sendo curadas, casamentos sendo restaurados, tem pessoas sendo libertas da droga, porque tem alguém sustentando essa estrutura para que pessoas venham ser abençoadas. Então, quando existe propósito de alcançar vidas, o cara ele vai poder exercer esses ministérios em outras áreas da vida dele. Sendo, agora, o dinheiro, o trabalho em si não é o fim. Eu não posso, o fim é Jesus. Então, quando o meu foco é só trabalho, 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 por exemplo, nós temos na Bíblia a lei do sábado. Não necessariamente nós temos que guardar o dia da semana sábado, mas qual que é a lei? Olha que legal, quando Deus instituiu o sábado, ele tirou um bando de escravo, que a única linguagem que eles conheciam era um trabalho. Falaram com essa galera, olha, eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel para vocês construírem a vida de vocês. Esses caras iam se matar de trabalhar, iam abandonar suas famílias para trabalhar, e só conheciam a linguagem de trabalho. Quando Deus instituiu o sábado, foi para que Deus colocasse um limite. Hoje nós sabemos que o excesso de trabalho causa estresse, perda de pelo, cabelo, problema na pele, ansiedade, úlceras, depressão, até mesmo desenvolvendo um câncer e tudo mais. Aí Deus instituiu o sábado para que isso não fosse para um malefício na vida deles. Você tem que descansar. O sábado é um princípio do descanso. E aí, quando o trabalho se torna o fim, aí é o problema. Agora, quando o trabalho se torna um meio para que Deus seja glorificado, aí é louvado. Agora sim, deixa eu contar um testemunho pessoal. Quando eu era adolescente, eu joguei vôlei durante 7 anos da minha vida. Eu treinava, quando eu não estava na escola, eu estava dentro de uma quadra treinando. Eu tinha medo de orar, falando, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, com medo da vontade dele não ser o vôlei para mim. Eu só enxergava o meu futuro jogando vôlei. E quando a gente não tem um coração aberto para viver algo diferente, e normalmente, Kelly, olha que coisa interessante, o que Deus planeja para nós é completamente fora do nosso contexto. Você pega José. José era de uma família bem sucedida financeiramente, filho de Jacó, o filho de Isaac, e de uma família bem sucedida. Só que Deus colocou José como governador da maior nação existente naquela época.
maior nação com a melhor tecnologia, com a melhor engenharia, com a melhor matemática, com tudo. Era impossível um hebreu ser líder de uma nação egípcia. Ele era um turista. Isso é muito raro de acontecer. A gente não vê um gringo sendo governador de um estado no Brasil ou presidente da república no Brasil. Então, quando Deus tira José da casa dos pais e coloca ele no Egito, ele não tinha acesso a essa realidade. E quando Deus tem um projeto em nossas vidas, vai ser algo que nós não temos acesso. Vai ser algo que nós não temos capacidade de alcançar por conta própria. E vai sacudir a nossa realidade. Ele vai confrontar aquilo que nós vivemos. Se José fosse, nós só conseguimos sonhar diante daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós vemos ou tocamos. Por exemplo, uma vez eu falei com um amigo, eu falei, cara, meu sonho é ter tal carro. Ele, que carro é esse? Eu não conheço. Falei, por isso que você não sonha com esse carro, porque você não conhece. Se você conhecesse, você ia sonhar. Então a gente só sonha mediante aquilo que nós conhecemos. E quando Deus nos chama, Ele nos tira dessa realidade e nos coloca na realidade dele, que é algo muito maior. E aí a gente tem que ter o coração completamente aberto para dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Quando eu fiz essa oração, acho que 1 ano depois, eu larguei as quadras, virei modelo. Hoje eu sou pastor, com uma realidade completamente diferente daquilo que eu tinha antes. E entre ser pastor e ser modelo, primeiro fisiculturista, depois modelo e ser pastor, também houve, né? Um momento de Deus faça assim minha a sua vontade. A todo instante. A partir do vôlei, eu parei de colocar um ponto final na minha vida. Por isso que eu não concordo contigo quando você fala que não precisava ter sido modelo. Porque Deus te colocou onde você precisava estar para ser o que era. Pela misericórdia. Porque assim, se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento, de interesse, de orar mais, de ler mais, talvez eu não teria seguido esse caminho naquela época. Né? Até porque fere alguns princípios, a profissão fere alguns princípios bíblicos, né? Mas a tua conduta não feriu. Feriu pela exposição, né, Sim, do corpo. mas eu tô falando da sua conduta interna. pessoal. Não. Você entregou o teu corpo a um trabalho que de repente não fosse o ideal, mas a tua conduta pessoal não desmereceu o que você estava fazendo, quem você era. Não, eu não invalido. Eu fico aqui confrontando. Não, eu não invalido esse tempo meu. Pelo contrário, né? Eu olho e tento absorver o máximo que eu aprendi. Por exemplo, hoje eu tenho uma disciplina muito grande. Eu acordo 5 horas da manhã, eu malho durante 1 hora, eu corro todo dia durante 1 hora, 40 minutos, me alimento bem. E essa disciplina eu trouxe, acredito que lá do esporte. Quando eu era jogador de vôlei, eu tinha uma disciplina de treinar até o desgaste. Então, eu vejo muitas coisas boas. Uma frase que eu gosto muito, ele fala, né? Não é fazer até acertar. Só que até acertar, né? Eu acertei uma, mas até acertar foram 50, 100, 200, até a mão cair, até a mão doer, até a mão inchar, até a mão ter uma cãibra. E eu gosto muito dessa frase dele. Ele deu exemplo até de uma coisa que ele vivenciou. Ele conta que ele botava uma latinha de Coca-Cola e ele ficava fazendo saques até acertar a latinha de Coca-Cola. Ele usa a frase por causa dessa experiência dele. Ele, vou fazer até acertar. Mas ninguém sabe que até acertar, eu às vezes fiz 100 saques. Então, esse até acertar tem todo um processo, né? Tem toda uma história antes. Tem todo. Eu tô procurando aqui, que eu fiz uma anotação recente, de alguns... Deixa eu ver se eu acho aqui. Exatamente do que você está dizendo. Por exemplo, se você pegar os campeões olímpicos, se você... Deixa eu ver. Tá. O jogador de futebol, o Messi, ele bateu 722 faltas e só acertou 65 gols. O Elvis Presley, ele gravou 710 músicas, mas só 40 virou. O Pablo Picasso, ele tem 1.885 obras, mas apenas 30 ficaram famosas. Thomas Edison teve 1.083 invenções patenteadas, mas apenas uma é conhecida. Então você vê que a repetição, a disciplina trouxe o resultado para esses caras, né? A gente às vezes erra muito mais do que acerta, mas não é só até acertar.
é continuar acertando. Mas aí, a partir do momento que você acerta, você pegou a mão. Pegou a mão, aí você E aí, acerta. dali em diante, é um outro caminho. E aí você Exato. vai acertar uma outra latinha, numa outra distância, num outro arremesso. Porque vai mudar também a necessidade de acerto. Porque a gente Exatamente. vai evoluir como pessoa e vai ter uma necessidade diferente de um outro acerto, de um outro lugar da quadra. Talvez mais longe, talvez com um obstáculo maior, talvez sem nem enxergar. Ah, agora eu quero acertar sem enxergar. E aí? Então a gente vai também aumentando esse nível do desafio. Então, eu olho para minha história e eu vejo o que eu posso extrair de bom, onde houve algum benefício nisso daí. Por exemplo, eu preguei para muçulmanos, para budistas, para hinduístas. Houve uma pregação do evangelho, o princípio do cumprir o ID em todo lugar onde eu pisei, todo país onde eu pisei, houve conversão para Jesus. Só que, então assim, eu tento extrair o melhor disso, né? Acredito que poderia ter sido outro caminho, acredito, mas eu não invalido essa história, me deu um senso de urgência. Hoje eu sou um pouco mais acelerado por causa disso. Houve frutos, fiz amizades, o nível de conhecimento aumentou muito, a sede pelo conhecimento. A própria história, né? De você falar, poxa, eu fui uma pessoa muito pobre e teve a oportunidade de viajar, conhecer e morar em culturas e lugares e conhecer pessoas absolutamente diferentes da sua realidade. Exato. Então, assim, eu não anulo esse tempo, né? Pelo contrário, eu extraio o que há de melhor, mas eu acredito que poderia ter tido um outro caminho aí. Tudo poderia. Tudo poderia, né? Tudo poderia Tudo ser diferente. Você, por exemplo, não podia não ser pastor, mas você é. Ponto. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos seguir em frente, né? É porque dentro do processo terapêutico, né, a gente trabalha muito isso com o paciente. Eu não sei, né? Não sei se você sabe, mas eu sou terapeuta, não sou comunicadora. Eu sou comunicadora porque eu nasci pra esse negócio, mas minha profissão, né, o que paga os boletos, sabe os boletos que vence? Então, o que paga eles são a psicologia. Aqui é muito mais diversão, muito mais relax do que, enfim, Onde você se encontra? Onde você enxerga o seu propósito? na psicologia. Mais na psicologia do que aqui? Não, eu acho que todas as coisas se complementam. Então, todas as coisas que eu trago pra minha vida, entrevistada agora, Letícia. A psicologia te dá a base para isso Todas aqui. as coisas que eu faço, elas em algum momento elas vão se conectar. Então, é como se houvesse uma costura entre todas elas. Todas as empresas das quais eu sou sócia, todos os projetos que eu me envolvo, tudo que eu vou pra frente fazer, elas têm uma conexão com algo que não é, eu não vou nem falar que é uma dor, mas é uma necessidade que eu tenho de cura em mim e no outro. Então, assim, a psicologia foi uma cura pessoal que se transformou numa cura para outros. O empreendedorismo se tornou uma cura pessoal que hoje eu ensino outras pessoas a empreenderem. Né? Aprender a ganhar dinheiro, que é uma matéria difícil. Aprender a ganhar dinheiro é algo que hoje eu busco ensinar para outras pessoas. Então, todas as coisas para as quais eu me movimento, elas precisam ter não só uma conexão primeiro com a psicologia, que é o te falei, né? Com 6 anos de idade, o mundo não pode acabar porque eu vou fazer psicologia, eu quero ser psicólogo. Porque as crianças da minha época tinham certeza que o mundo ia acabar no ano 2000. Eu fui criada tendo essa certeza absoluta, o mundo não acabou, tô aqui pra contar a história. Mas eu tinha muito medo de que acabasse porque eu não ia ter terminado a faculdade de psicologia. Então, com 6 anos eu já tinha esse discurso na ponta da língua e eu falava pra todo mundo que eu ia ser psicóloga sem nem saber o que um psicólogo fazia. Então era uma coisa muito do coração mesmo. Eu brigava quando eu era muito pobre, não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Eu falava, o senhor não vai deixar eu sair desse negócio. O senhor, não sei como é que vai ser não, mas eu posso ter 90 anos que eu vou fazer essa faculdade, essa psicologia aí, que eu caio esse negócio aí. Vou voltar pra isso e ser não. E no curso, você gostou do curso? Você se apaixonou nas matérias? Você estudou? Foi natural pra você? Tudo. Eu sentava na frente, assim, tinha o palco lá, sei lá como é que chama, aquele negócio que o professor ficava. Eu sentava colhendo a barba dele. Era a primeira a chegar. Eu saía do trabalho correndo pra ir pra faculdade. Eu não perdi uma aula. Meus amigos iam pro boteco. Tinha um boteco ali no Sesc, na esquina do Sesc, que a galera chamava de Morto, que era perto do cemitério. Vamos pro Morto. Só na hora que a aula acabar. Mas você quer esse professor? Não interessa, eu vou assistir a aula. Eu furava greve, a gente fazia greve, eu furava greve e assistia a aula. Eu era muito contra. Mas porque a psicologia era a oportunidade que eu tava tendo. Então, pra mim, era inegociável. Tanto que a psicologia hoje é inegociável na minha vida. Tipo assim,
Você ficou multitrilhardária, o que você vai fazer? Cara, eu vou ter um paciente, porque psicólogo que se preze tem que estar atendendo. Eu vou ter um paciente, vou cobrar muito caro para ele ser meu paciente, mas eu vou ter um paciente na minha agenda, ponto. Não existe a minha vida sem a psicologia. Uau. Você teve esse encontro com a psicologia, eu tive esse encontro com a Bíblia. O primeiro livro que eu li inteiro foi a Bíblia. E a partir dele, os assuntos que falavam sobre a Bíblia me interessavam muito. Aí eu fui um pouco para teologia, aí depois eu fui para história, da história fui para filosofia, fui para ciência. Aí eu abri esse leque, eu leio bastante sobre empreendedorismo. Inclusive alguns livros que estão na mesa ali, eu já olhei, já li alguns deles. Legal. E então assim, É bom que você já vai levar o meu pra você ler e depois fazer uma resenha lá na Amazon. vamos. Traz aí, Kedson. Ou quinta série. Nessas horas ele não é quinta série, tá vendo? E então assim, o empreendedorismo ele tem tudo a ver com a fé. Não temos como fugir. Esse eu fiz esse eu organizei com outras psicólogas e esse eu participei de um capítulo. Esse é um presente para mim? É. Uau. Você, um dos melhores presentes. O que eu mais gosto de ganhar presente é livro. Obrigado. Em breve, o meu tá escrito, falta só ser publicado. Em breve eu vou Mas trazer o você meu já aqui tem também. editora? Eu já tive um amigo da editora dele me fez uma proposta. É porque essa editora, ela é especializada em jovens, no caso, né, na primeira autoria, porque ela dá toda a assessoria pro lançamento do livro, Nossa, construção e tal. Gosto muito dessa editora mesmo. É aqui de Brasília? Eles são daqui de Brasília, eles têm sede em Brasília, mas eles têm um braço em São Paulo também, em Alphaville. Quero Mas são aqui de muito Brasília. conhecer, a gente pode conversar sobre isso depois. O livro, o conteúdo tá pronto, falta só publicar, adequar, né? Isso, diagramar, fazer tudo diagramar, certinho. tudo certinho. Então, assim, você pegar hoje, conversando com um amigo, né? Ele tá montando um auditório, colocando telão de LED, jogo de luz. Eu falei, cara, você quer aprender aonde você vai melhorar, aonde há excelência de estrutura, você vai olhar para dentro das igrejas. Porque hoje... O som é maravilhoso, o palco é maravilhoso, o lugar de onde as pessoas veem, a acústica, a luz, tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Inclusive as mais modernas hoje, né? Você pega igrejas como Batista Lagoinha, tem igreja em São Paulo, a Devec, tem tantas igrejas com uma estrutura assim tão excelente, tá tudo de melhor tá dentro. Agora, o pastor hoje, ele tem que ser um empreendedor, porque ele reinveste o dinheiro que é entregue. Eu tinha pensado nisso. Não, é completamente. Eu sei hoje mexer em som, em live, porque por ser pastor a gente tem que aprender de tudo, né? Em algum momento você precisou. Eu precisei. Então, você começa a saber onde vai aplicar o dinheiro da melhor forma, onde você vai investir aquilo que está entrando. Onde vai dar mais resultado para as pessoas. Tudo com propósito, para dar resultado para as pessoas, né? Porque eu vou construir uma sala, eu vou trabalhar na divulgação, qual que atende mais a necessidade hoje. Então, o pastor, ele precisa ter uma veia empreendedora, senão ele perde. Inclusive, muitas igrejas, elas pararam no tempo, porque elas não estão, os caras pararam. Eles pararam de ser empreendedores. O pior líder é o que para de aprender. É o pior. Quando o cara chega num teto e fala, não tem mais nada para fazer, a minha verdade é absoluta, ali começa a queda dele. Então, quando a gente entende que o tempo muda... Nossa. Letícia já tá ali assim pra mim. Por mim, a gente fica aqui mais horas falando de empreendedorismo. Mas a Letícia, culpa dela, tá? Eu boto tudo a culpa nela ou na quinta série. Vulgo Kedson. Psicóloga fala. E pastor fala, né? Então... Nunca mais ia terminar. Quem teve a ideia de marcar esse podcast na hora de... Enfim. Mas eu gosto muito, hoje, empreendedorismo é uma temática, liderança, autodesenvolvimento, é uma temática muito forte para mim. A gente pode marcar outros eventos como esse, mas tem uma coisa, Rafael, que eu sempre falo aqui no podcast, eu sempre termino os podcasts dessa maneira, mas as pessoas entregam o que elas têm de mais precioso, que é o tempo delas, né? De nos ouvir, de acompanhar, de comentar, de partilhar. Dentro disso, né, de precioso que essas pessoas nos entregaram, o que você não gostaria que elas saíssem daqui sem saber ou sem entender? É a hora que eu libero uma mensagem. É a hora que seria o de mais importante para você ter também gastado o teu tempo e ter vindo aqui. O que eu diria para você hoje
Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para aquilo que fizeram com você e comece a olhar para aquilo que Jesus fez por você. A sua história não termina no problema, ela termina na vitória de Cristo. Então, através de Jesus, nós podemos fazer nova todas as coisas. Eu não sei em que estágio você se encontra hoje, eu só sei que Deus pode mudar qualquer situação. O problema é que nós temos a tendência de olhar sempre para a tempestade, mas na verdade nossos olhos deviam estar fintos naquele que tem um controle sobre a tempestade. Então, em vez em quando, precisamos lutar contra os nossos pensamentos, olhar para nós mesmos, olhar para aquilo que está sendo a causa da tempestade e brigar com aquilo e trazer argumentos melhores, trazer a própria palavra de Deus, que ela traz vida, ela muda destinos, ela muda circunstâncias e começar a lutar contra esses pensamentos que nós enfrentamos de incapacidade. Eu dei o meu exemplo, falei, eu não confio em mim, eu confio no Deus que eu sirvo. Tudo que há de bom em mim é Cristo, o que há de ruim é eu mesmo. Então, se você começar a olhar mais para Deus, olhar o que Ele fez por você e olhar menos para a crise, olhar menos problema, para a tempestade, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Se tem algo que eu posso te entregar aqui nessa noite, para que você não saia nessa noite, nesse dia, nesse momento que você estiver assistindo, é Jesus. Não saia deste vídeo, desse podcast sem Jesus, porque nele você pode enfrentar e passar por todas as coisas. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você ou conhecer um pouco mais da sua história, do seu ministério, qual o Instagram, como que elas podem se conectar com você? Bom, meu Instagram é Rafael de Paula, né? Rafael com PH de Paula, você vai me achar no Instagram. O Instagram da nossa igreja, a Igreja Global, ela fica antes da entrada de Sobradinho, na BR-020, logo após o condomínio Império dos Nobres. Lá era um salão de festa, de casamento, é bem grande, é bem bonito. E hoje cedia a nossa igreja. Então você pode nos visitar todo domingo às 7 horas. Nós teremos um encontro marcado ali. Eu sempre trago uma palavra da parte de Deus, uma palavra bíblica. E também com todo esse arcabouço de conhecimento que leva o desenvolvimento da pessoa, né? A gente não para apenas na história, a gente traz princípios poderosíssimos que estão relacionados com a Bíblia sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicologia, sobre filosofia, história. A gente aplica todo esse arcabouço dentro de uma mensagem. E eu tenho certeza, o pastor lá não prega muito bem não, mas a igreja é muito boa. Então você é nosso convidado. Eu acho que eu preciso aprender muito nessa vida ainda, mas enfim, eu anotei isso aqui, né? O que fizeram com você ou o que Jesus fez por você, o que ou como, né? E isso já ficou registrado aqui. A palavra, eu acho que eu convidei ele para falar para mim, tá? Vocês pegaram aí só por de tabela, né? de tabela. Mas eu adorei conversar com você sobre empreendedorismo, propósito, liderança, conceitos bíblicos, que eu sou muito carente, confesso. Carente no sentido de aprofundar mesmo. Mas eu quero agradecer você. Já aproveita. Esse podcast aqui já valeu o like. Pelo menos. Já valeu o like, já dá o like aí. Já se inscreve para não perder uns assuntos bons desse aqui. Então já se inscreve e eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, quiser trazer algum tema pra gente trazer aqui, convidar de novo o pastor para vir aqui, já comenta aí e já manda também para um coleguinho, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que tem que ouvir esse podcast aqui, porque a gente sempre conhece. Nunca é pra gente, é sempre pro coleguinha. Envia e sai correndo e é isso que temos para o momento. Muito obrigada e a gente se vê no próximo Kingdom Cast.